A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estão presentes, que o sangue de Jesus esteja sobre a vida de todos, amém? Hoje eu venho numa palavra diferente e esta semana eu tenho lido as Escrituras, principalmente Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, e o ensinamento que tem nestes livros são muito ricos. E a palavra do Senhor veio a mim em 1 Samuel, no capítulo 8, do verso 5 e diante, né? O capítulo 8 inteiro, os irmãos podem estudar, porém, eu vou resumir de uma forma clara, né? Para os irmãos entenderem. Resumindo este capítulo, o povo de Israel pede um rei a Samuel. Então, o que aconteceu? Samuel, ele tinha 2 filhos, né? Um que se chama Joel e Abia. E eles foram juízes em Betseba, né? E Samuel colocou eles como juiz em Israel. Porém, eles não andavam segundo os caminhos que Samuel andava, porque Samuel era um profeta e um juiz muito justo, né? E ele nunca foi um peso para Israel, muito pelo contrário, ele sempre trilhou o caminho do Senhor de forma justa e longe da iniquidade, porém os seus filhos não fizeram o mesmo caminho. Antes, inclinaram a avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito de Israel. Então, os anciões, né, o povo de Israel não viu isso com bons olhos e viu que Samuel já tinha uma certa idade, falou: olha, Samuel, você já está ficando com uma certa idade e nós não queremos ser governado pelos seus filhos, porque os seus filhos não andam segundo o seu caminho. Queremos um rei que governe sobre nós, igual às outras nações. Porém, Samuel, ele não viu isso com bons olhos, mas ele foi lá e consultou o Senhor. E os irmãos podem acompanhar no verso 7 do capítulo 8, no verso 7, diz assim: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Então Samuel foi lá e falou: olha, falou todas as palavras que o Senhor falou diante de Israel e falou: ó, o rei vai reinar sobre vocês, sobre seus filhos, eles vão colocar chefes em cima de vocês e vocês vão fazer a vontade dele e vocês vão trabalhar para eles. Seus filhos vão trabalhar para ele, suas filhas vão trabalhar para eles e elas vão ser perfumistas, cozinheiras, padeiras e enfim, e vocês vão fazer os carros deles. Não é o que acontece hoje? Não é o que acontece hoje na nossa vida? É exatamente isso, irmãos. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo,
as repetiu ao ouvido do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvido à sua voz e constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. E Samuel ficou decepcionado com Israel. Falou: Meu Deus, eles não sabem o que estão fazendo. E agora a pergunta é: Mas Diego, tá, o que isso aí tem a ver, né? Tem a ver até comigo, talvez até com você. Por quê? Porque em 2017 eu trabalhava numa empresa, não fazia vontade de Deus, não queria andar nos preceitos e no caminho do Senhor. Porém, sabe o que aconteceu? Falei para Deus: Deus, quero que o Senhor mude a minha vida. Quero que o Senhor governe sobre mim e me tire das garras de Satanás. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor ouviu a minha voz e me resgatou. E desde então, Ele tem estado comigo, me ensinando todas as coisas, me ensinando os seus caminhos, as suas palavras. Estava firme diante de Deus e de repente o que me acontece? Comecei a pedir para Deus um trabalho. Falei: Deus, preciso trabalhar, preciso de um emprego. Oh meu Deus, eu preciso de um emprego. Falei para o pastor orar para mim, que eu precisava trabalhar, que eu precisava fazer isto. Então, e você deve se perguntar, mas Diego, qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Você estava fazendo a coisa certa, pediu um trabalho. O problema é que eu não consultei a Deus para saber a sua vontade. Eu simplesmente queria que ele fizesse a minha vontade. E é o que Israel estava fazendo aqui. Israel, ele não consultou o Senhor para pedir um rei sobre eles. Senhor, será que um rei sobre nós seria melhor? Ou será que a gente nunca vai querer deixar o Senhor nos mostre o caminho em que devemos seguir? E é exatamente o que aconteceu comigo. Eu não quis consultar o Senhor para saber se era melhor para mim arrumar um emprego ou se Deus ia prover as minhas necessidades e talvez eu poderia estar num lugar melhor. Ele poderia ter aberto a minha mente e eu ter conquistado coisas maiores. Então, sabe o que eu fiz? Não. Eu queria um emprego. E às vezes você pede as coisas achando que é o certo. Mas a verdade é que você tem que perguntar para Deus e tem que deixar aberto para que Ele faça a tua vontade, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E o pão de cada dia nos dai hoje. Então, a vontade de Deus tem que ser a primeira a prevalecer em nossas vidas, não a nossa vontade.
Porque às vezes a gente quer fazer aquilo que é bom, aquilo que é o certo nas nossas vistas, mas não funciona assim. Então, até Samuel, que era um homem de Deus, falou assim, ó, porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então, assim, ele não, e de imediato, ele não falou assim, não, vocês querem um rei, então tudo bem. Vocês estão rejeitando meu filho, vocês querem um rei? Então beleza. Não. Ele fez o que um servo de Deus tem que fazer. Orar ao Senhor. Perguntar, consultar a Deus. Todas as coisas que você vai fazer na sua vida, você tem que consultar a Deus. Todas. E às vezes a gente faz as coisas, acontece coisas com a gente e a gente começa a pensar. Por que que está acontecendo isso? Por que que está acontecendo aquilo? Mas você consultou o Senhor sobre aquilo que você fez? Sobre as atitudes que você tomou? E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha só. Então, o próprio Deus falou assim, ó, eles têm rejeitado a mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. Eles querem ficar amando de um homem. Amando de um pecador, de um falho. Sendo que eu sou reto, santo e perfeito. Essa palavra soa como uma bordoada. Entendeu? Você para pensar e por isso que eu me encaixo muito com o hino, né, da Denise Cerqueira, né, que ela gravou, que é Jerusalém e eu. Nós somos Jerusalém. Nós fazemos igualzinho Israel. Nós viramos as costas para Deus. Às vezes você pensa que não, mas as suas atitudes, elas demonstram isso. Pelo menos a minha foi assim. E eu tenho certeza de que do que eu fiz. E é assim a nossa vida. Tem um prefeito, tem um governador, né? Tem o deputado, não é verdade? Tem o presidente. E assim, e porás por chefe de 1000, chefe sobre 50, chefe para lavrar as suas lavouras, façam a sua cega, fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seu carro. Quantas pessoas não estão numa montadora hoje? Hein? Quantas pessoas não estão numa montadora hoje? Quantas pessoas não estão trabalhando no mercado? Quantas pessoas não estão fazendo aí, ó? Trabalhando e não tem praticamente nada. Por quê? Porque estão amando de homens. Estão sujeitos a homens. Por isso que Paulo fala que nos últimos dias, né, as pessoas serão amantes de si mesmo, né? Então fica aqui meu alerta a todos os irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra conforte o coração de todos
e que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, fica de reflexão. Não rejeite a Deus. Consulte Ele primeiro antes da sua atitude. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos os irmãos e até mais.